melhor notícia de todos os tempos. Uma das coisas que é fantástico é essa época do ano, lembrarmos-nos do Natal, lembrarmos-nos do primeiro Natal. E sabe, todos nós conhecemos a história e às vezes podemos ficar um pouco distraídos do que realmente narraram os evangelistas quando contaram a história da vinda de Jesus ao mundo. Um dos evangelistas, Lucas, escreveu a história de uma perspectiva muito interessante e fala da anunciação do nascimento de Jesus para os pastores. Você já conhece a história, mas eu estava a pensar e queria partilhar isso convosco, que às vezes coisas que nós conhecemos e já temos como dado adquirido, a gente não toma a devida atenção. E temos o nosso imaginário, mas nós temos que nos transportar para aquela noite em que aqueles pastores estavam lá nos campos de Belém, não é? E vamos nos colocar, realmente nos transportar no tempo. E hoje queremos nos colocar naqueles campos, ao lado daqueles pastores, humildes, gente simples. Aqui em Portugal, é uma profissão que está a desaparecer, não é? Se você vai lá para a região transmontana, você vai encontrar um ou outro pastor ainda que cuida de ovelhas, como faziam os seus antepassados, né? Mas naquela época era uma profissão também humilde, mas era muito mais comum, não é? Eles provavelmente eram daquelas pessoas simples lá da Judeia, não é? Que ouviram as tradições dos seus pais, que ouviram provavelmente falar da provável vinda de um Messias. Talvez eles esperassem, sem muita esperança, a intervenção de um descendente de Davi para mudar a situação que viviam os judeus na Palestina daquele tempo. Todos vocês sabem que o Império Romano dominava aquela região, cobrava altíssimos impostos e que o povo se sentia bastante oprimido, não é? Pelo Império Romano e pelo rei fantoche, chamado Herodes o Grande, que oprimia até com muita violência aquela gente. E é claro que havia aquilo que os teólogos chamam de expectativa messiânica. Todos esperavam que Deus intervisse na história através de um filho de Davi para reverter a situação e restaurar o reino a Israel. Havia essa expectativa, não é? Mas aqueles pastores estavam num dia comum de trabalho à noite, não é? A vigiar o rebanho, e de repente aconteceu algo que descreve aqui, logo mesmo naquele dia que Jesus nasceu, não é? Que havia, olha só, Lucas capítulo 2, para você acompanhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 2, no versículo 8, diz que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E olha só o que aconteceu, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Eu não consigo imaginar exatamente qual foi a visão que aqueles homens tiveram, mas eles ficaram aterrados, e ao mesmo tempo eles ficaram maravilhados, estupefactos diante daquela manifestação tão poderosa do anjo do Senhor. E diz que o versículo 9, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. O que terá sido isso? E eles ficaram entre surpresos, maravilhados e apavorados, aterrorizados diante daquilo, não é? E eles estavam tão apavorados que o anjo acalmou-os, dizendo assim: não temais, né? Porque a primeira reação que houve neles é temor. O que vai ser de nós agora? Eles nunca tinham visto isso. A manifestação foi tão forte, a luz brilhou de uma forma tão intensa que eles estavam apavorados. Não temais, disse o anjo, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria,
A notícia que eu tenho é boa, é para vocês ficarem alegres, e não é só para vocês, olha só, de boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E aí vem, qual é a notícia? A maior e melhor notícia que eles poderiam ouvir naquela altura é esta. E prestem atenção em versículo 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A gente fala isso como alguma coisa que memorizou desde sempre, das histórias que ouvimos na EBD desde que éramos pequenos. Mas prestem atenção na anunciação do anjo. Ele diz, é que hoje, depois ele diz, vos nasceu, depois ele diz, na cidade de Davi, e dá 3 títulos ao recém-nascido: Salvador, Cristo e Senhor. Isso tem uma significação muito, muito grande para aqueles ouvintes, e é preciso que a gente compreenda isto, sabe? E depois ele diz, é que hoje, sabe? Eles estavam presenciando ou recebendo a notícia como CNN, coloca lá Breaking News, né? Ninguém viu aquele canal, só eles. Hoje, e sabe, Deus atua no tempo, e diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, tudo foi planeado ao pormenor. Tudo foi planeado ao pormenor. Inclusive, o fato de Jesus ter nascido em Belém, porque os seus pais tiveram que se transportar para Belém por causa de um recenseamento. Deus controla a história. O Messias devia nascer na cidade de Davi. E diz, hoje vos nasceu, hoje. E é interessante que ele diz assim, vos nasceu. Nasceu para vocês. É uma dádiva, Jesus nasceu, vos nasceu, é para vocês, a boa notícia é para cada um de vocês que estão com essa expectativa. Vos nasceu na cidade de Davi, não podia ser outra cidade, não tinha que ser a cidade de Davi, não é? Lembra que quando os magos estavam perguntando onde nasceria o rei dos judeus, e eles foram para Jerusalém, não é na cidade de Davi, não é? Porque Jesus é um filho de Davi. Nasceu na cidade de Davi, o Salvador. Lembre-se no culto do domingo passado, quando o anjo foi falar com José, que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Não vou pregar de novo o sermão do domingo passado, está lá no YouTube, você pode ver, tá bem? Mas, então, o Salvador é aquele que nos salva do nosso pecado, que nos mata, que nos afasta de Deus, que nos aliena de tudo que Deus tem de bom para nós. Então, eu disse rapidamente, fazendo uma retrospectiva, Deus, através do que Jesus Cristo fez na cruz, nos salva da pena do pecado, através do Espírito Santo enviado por Jesus, nos salva do poder do pecado pela santificação, e um dia na sua vinda nos salvará da presença do pecado pela glorificação. Ele é o Salvador. E depois ele diz assim, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo é o paralelo para aquilo que os judeus entendiam como Messias, e isto tem um significado muito importante, não é? Messias, como eu disse, havia uma expectativa que o descendente de Davi viria e restauraria o reino, não é? Então, todo o povo de Deus vivia na expectativa da vinda do reino. E quando Jesus esteve aqui a pregar, ele disse que é vindo, é chegado o reino de Deus sobre vós. Lembra quando ele disse, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. E Jesus também disse, o reino não virá com visível aparência, ele estará dentro de vós. Nós cantamos, reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver, reina sobre o meu lar, o reino estará em nós e manifestará através da nossa vida rendida a esse reino. Então, eles tinham expectativa messiânica, queriam o Messias para os libertar, queriam o Messias para restaurar todas as coisas. E recebem a notícia que o Messias nasceu, não é maravilhoso? E depois que é Cristo o Senhor. No grego é Kyrios,
Kyrios é aquilo que se usava para o Senhor Adonai no Antigo Testamento. Então isso é muito forte. As pessoas tinham uma tradição muito forte, que aquilo que o anjo anunciou é que Deus estava, através de Cristo, da sua encarnação, intervindo na história do homem. Não é o nascimento de uma pessoa, de uma criança qualquer, não é o herdeiro do império ou do trono britânico ou de Espanha, não, é algo muito maior. Ele está dizendo que é Cristo, o Messias, o Senhor. E sabe, quando nós cantamos sobre o senhorio de Deus, o Deus da criação, nós cantamos tudo isso hoje, mas esse Deus da criação nasceu através da encarnação, nasceu como uma criança. Ele disse: na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sabe, isso foi tremendo, a mensagem era simplesmente maravilhosa. E contrastando, ele diz que isto vos servirá de sinal, e encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E sabe o que aconteceu? Depois eu volto a falar sobre isso. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você pode imaginar o que foi esse coro? Nós não podemos imaginar. O que foi esse coro? Eu acho que é um prenúncio do que vai ser o coro celestial, quando o Senhor nos chamar para a sua eterna glória e nós estivermos para sempre com Ele. Aqueles pastores humildes tiveram uma visão grandiosa, porque o que se estava anunciando é a intervenção de Deus na história do homem. E foi um anúncio em grande, que a multidão da milícia celestial estava a cantar. É como que algo assim que os deixou maravilhados, estupefactos. Assim, eu nunca ouvi tal música, eu nunca vi tanta gente, e que maravilha. E aquilo foi intenso. E sabe, de repente, e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, nós precisamos saber. Mas eu fico pensando, e aí eu puxei pela minha imaginação, né? Digamos que os pastores dela lá, o Paulo, o Henrique, o Macedo, que eu digo: epa, eu estou sonhando, belisca, quero ver, eu sonhei. Não, eu vi a mesma coisa. Eles não eram um só, eram pastores, eles tinham que ser mais de uma testemunha daquela realidade, porque uma pessoa podia estar alucinada, mas 2 ou 3 não. E eu acho que eles ficaram assim: eu vi, tu ouviste. Realmente aconteceu, porque isso foi algo inusitado, mas foi tão real. E eles disseram assim: não, nós precisamos então verificar se isso é assim mesmo. E eles foram até Belém. Olha só, vamos até Belém, diz o versículo 15, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, que maravilha, e acharam. Pastores sabem onde tem estábulos, né? Pastores não têm dificuldade de encontrar, saber quem que tem criação lá no quintal, né? Foram as pessoas certas. Jesus não nasceu num hotel 5 estrelas, nem numa maternidade toda sofisticada e etc. Não, Jesus nasceu numa estrebaria. Os pastores estavam habituados a isso, mas acho que nem eles queriam ter filhos numa estrebaria. Nós temos uma imagem romântica dos presépios. Você já esteve num estábulo, a não ser que esteja acostumado com quintas e goste de criação, etc. E você que é da cidade, né, você ia sentir muito desconforto no estábulo e coisas assim. Mas eles viram, como o anjo mesmo disse, porque os anjos tinham dito que, versículo 12, isto vos servirá de sinal, vai ser inconfundível. Vocês vão encontrar quem? Vocês vão encontrar o Salvador, o Cristo e Senhor, como um bebê numa manjedoura, envolto em faixas. Era inconfundível. Dos prováveis bebês que tinham nascido na região, somente um tinha um berço diferente. Era o Filho de Deus eterno, nascido numa manjedoura, colocado numa manjedoura. E foi isso. E acharam, versículo 16, Maria e José
e a criança deitada na manjedoura. Quando eles viram aquela cena, eles viram a confirmação do sinal do anjo, eles sabiam que estavam diante não de uma criança qualquer, uma criança comum, por mais bela ou interessante que seja a criança, eles estavam diante do Verbo eterno encarnado, eles estavam diante do Salvador, do Messias prometido, que é o Senhor, que encarnou naquela criança. Vejam só o contraste, eles tiveram uma visão da glória se manifestando ao redor deles, não é? Diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles, eles viram a milícia celestial cantando, e de repente o quadro muda, e eles estão numa humilde estrebaria, com um casalinho e uma criança recém-nascida, que não teve outro lugar senão ser colocado numa humilde manjedoura. É isto que confirma para eles que este era o sinal. Aquela criança era uma criança especial. E diz que o versículo 20, que eles voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Foram testemunhas oculares de um dos maiores acontecimentos da história. Outros que se seguiriam era a morte deste menino na cruz e a sua ressurreição e a sua ascensão, e estamos esperando pela sua manifestação para que o plano se complete. E nós aqui, eu e você, vivemos essa extensão escatológica, é isso que os teólogos dizem, entre o já do reino e ainda não, porque Jesus ainda virá segunda vez para nos resgatar. Esta vai ser talvez a segunda maior notícia de todos os tempos, e todos verão. E sabe o que eu quero dizer? Qual foi a atitude dos pastores? Eles tiveram consciência de que eram testemunhas de algo inaudito, e eles então estavam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Você também deve glorificar, porque Jesus Cristo, como disse o anjo, vos nasceu, é para você, para vós, é para nós, é por nós. Ele veio para nós, ele veio para intervir não só na história da humanidade, mas na sua história pessoal. Ele quer resgatar o seu coração, ele quer ser o seu Salvador, ele quer ser o Senhor da sua vida. E esta é a maior notícia de todos os tempos, é aquela que diz também que hoje ele está à porta e bate, e que se alguém abrir a porta e diz, entra Jesus, ele fará morada, e o reino de Deus vai começar dentro do seu próprio coração. É isso que nós devemos celebrar. É Natal, e nós como os pastores também podemos testemunhar o nascimento de Jesus, não na estrebaria, mas no seu coração, na sua vida, e dar a vida eterna que todos nós tanto necessitamos. Eu gostaria de terminar o culto cantando aquilo que os pastores deveriam anunciar: a vinda do Salvador. É nascido o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós vamos celebrar o Natal, e que nós possamos anunciar. Amanhã vamos anunciar nos montes de Baião, não é, que Cristo nasceu, e é uma realidade, Ele está vivo para todos nós. Vamos nos colocar de pé e cantemos: falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar, que Cristo já nasceu.